Senhor presidente, demais vereadores, cidadãos e cidadãs de Campo Mourão. Hoje tivemos aqui o promotor de justiça, Dr. Luciano Matheus Raal, qual representa a vara da família, infância e juventude na comarca de Campo Mourão, membro do Ministério Público. Trouxe aqui a informação do que vem acontecendo nos últimos dias e a preocupação, como membro do Ministério Público, na defesa dos interesses da criança e do adolescente nesse período de pandemia e a importância da educação neste momento. Por que é importante a volta às aulas e que as mesmas não fiquem somente através dos meios remotos? Esse déficit havido durante o período de pandemia na educação levará em torno de 11 anos para recuperar a aprendizagem perdida somente numa matéria que é a matemática, nos anos iniciais daquela criança que está no ensino fundamental. Segundo essa pesquisa realizada pela Secretaria de Educação, estudantes na rede estadual regrediram e perderam habilidades que já haviam adquirido. Hoje, um aluno de 10 anos de idade tem desempenho pior do que ele próprio tinha aos 8 anos. A pandemia da Covid tem agravado a vulnerabilidade de crianças e adolescentes no Brasil. Uma das consequências foi o aumento do risco de abuso e a exploração sexual. Vocês podem ver, nós trouxemos algumas matérias, inclusive essa de hoje. Criança é espancada pelo pai por não fazer o dever. Pode passar o próximo slide. E tem essa matéria, e vocês podem ver aí, hoje, na data de ontem, segunda-feira, dia 27, uma criança de 10 anos foi espancada e ameaçada de morte pelo pai porque não fez o dever de casa. Então, esse é um dos motivos que nos fazem aqui, como representantes do cidadão e da cidadã de Campo Mourão, em estarmos voltando os nossos olhos a essas crianças. Morre criança que foi espancada pelo pai enquanto fazia tarefa escolar. Está aí mais uma matéria, Belo Horizonte, Minas Gerais. Além dessas matérias aqui que muito nos entristecem, podemos dizer aqui sobre o estupro de vulnerável, que é o que a sociedade conhece como abuso sexual, no caso de relações carnais ou atos libidinosos com crianças com menos de 14 anos, com ou sem consentimento. O Código Penal tipifica o crime como estupro de vulnerável, prevendo uma pena de 8 a 15 anos de reclusão. O boletim epidemiológico mais atualizado do Ministério da Saúde, que levanta dados de 2011 a 2017, mostra que 71,2% de casos de abuso sexual contra meninas de 1 a 5 anos aconteceram no ambiente domiciliar. A maioria dos abusadores é composta por homens, 80,8%, com algum vínculo familiar. Entre os meninos da mesma faixa etária, os números são parecidos, 83,7% dos abusos foram cometidos por homens e 35,4% tinham vínculo familiar com as vítimas. Um panorama organizado pelo Instituto Liberta, com as informações de entidades da sociedade civil e governamental, mostra que o país é o segundo colocado no ranking mundial de exploração sexual de crianças e adolescentes. Um absurdo, um ranking o qual eu, como cidadão brasileiro, não gostaria de fazer parte. No caso da violência sexual, tem uma particularidade que a criança tem um vínculo de confiança com o abusador, porque ela acaba, pela confiança que ela tem na pessoa, abrindo essa porta através de sua ingenuidade, sua inocência. E a gente tem dados que, como a maioria ocorre dentro de casa, infelizmente a pandemia fez com que esse tipo de delito aumentasse nos últimos meses. O
O artigo 3º do Estatuto da Criança e Adolescente diz o seguinte, que a criança e adolescente goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e de dignidade. Além desses preceitos, estatuídos justamente por uma lei que foi criada para a proteção da criança e do adolescente, através de nós, cabe não somente a proteção da saúde da criança, mas também a preocupação com a educação dessas crianças. Pois a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país pertencem a elas. Se estamos aqui hoje, é porque nos preocupamos com os nossos filhos e com aqueles que estão por ocupar os nossos lugares no futuro. Importante dizer que, neste momento, a essencialidade da educação é de extrema importância. Eu não vejo como não ter essa preocupação ocupando uma cadeira dessa Casa de Leis. Principalmente pelo fato de que essa priorização da vacinação fica um ponto de interrogação para que os estão assistindo, o porquê da necessidade da vacinação de um professor de forma prioritária, se não fosse para que ele voltasse para dentro da sala de aula com o intuito de educar os nossos filhos. Fica aqui o meu registro, através do uso da palavra livre, em relação a estes fatos. Em relação à vacinação, também, eu fiz aqui um levantamento, e eu gosto de trazer informações para vir aqui, então, fazer uso. Eu não gosto de vir aqui e lançar palavras de formas infundadas, até mesmo porque muitas vezes somos mal interpretados. Campo Mourão, muito se critica a questão da vacinação, se colocando a cidade de Maringá ou outras cidades em comparação com os parâmetros e com a vacinação ocorrida no município de Campo Mourão. É muito importante dizer que eu fiz um levantamento através do portal de transparência do Estado do Paraná, onde no dia 18, Campo Mourão recebeu 3.144 vacinas Pfizer e recebeu a quantidade de 1.750 vacinas da Coronavac. Isso daqui, ele está desatualizado, essa informação, e aí bate com o que o Sérgio falou. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes nós temos que ter uma segurança para criticar. Por quê? Porque eu fui pesquisar nesse mesmo portal e com data do dia 29/6/2021, que é hoje, às 17h27min e 30 segundos, o site estava devidamente atualizado e assim consta. Campo Mourão, primeira dose, 37.893 distribuídas, aplicadas, 37.687. Segunda dose, 13.964 recebidas, aplicadas, 11.309 doses. Campo Mourão tem 81% de aplicação da segunda dose e 99,5% de aplicação da primeira dose. Comparado à cidade de Paranavaí, registramos que houve 38.297 distribuições da primeira dose, aplicações 36.207, segunda dose 16.164, aplicadas 12.158, onde eles têm 75,2% da população aplicada a segunda dose, 94,5% aplicada a primeira dose. O Umuarama,
46.941 doses distribuídas, aplicadas 43.631 doses. Primeira dose aplicada, 92,9%. Distribuídas, a segunda dose, 18.212. Aplicadas, 15.061. E 82% dessas doses. E aí, durante a sessão da Câmara, um dos meus assessores manda aqui o vacinômetro de Campo Mourão. A primeira dose, então, nós temos 38.920 aplicadas e a segunda dose, 11.298. Quero registrar que Campo Mourão recebeu aí o total de 50.218 doses aplicadas, o que bate com o que eu consultei aqui, que é só você somar 37.893 com 13.964. E o que eu digo? Há algo de estranho na vacinação, mas não com o município de Campo Mourão, porque comparado a cidades como Paranavaí, como Umuarama, nós estamos aí com 82% da vacinação. Então, estamos equiparados às cidades do mesmo porte do município de Campo Mourão. Agora, o que muito nos reporta e muito nos falam é a cidade de Maringá. E aí há um dado assustador. Maringá recebeu uma quantidade de vacinas realmente surpreendente e até, aí sim, gostaria de que, como Douglas já está lá com o prefeito Tauílo Tezelli, os quais foram cobrados e foram até lá trazer essas informações, mas vejam que interessante. Maringá teve 195.805 vacinas distribuídas da primeira dose. Aplicadas na primeira dose, e aqui me surpreendeu. Se ele recebeu 195.805 vacinas, como que ele aplicou 235.188 vacinas? Isso a primeira dose. Daí a segunda dose em Maringá. Eles distribuíram 66.304 doses, aplicaram 75.784 doses. Então, há algo discrepante que está ocorrendo em Maringá. Me desculpe, não sei se talvez estejamos orando pouco, porque o prefeito de lá está efetuando o milagre da multiplicação das vacinas na cidade de Maringá. Então, nos compara muito a Maringá. Então, fica aqui esse registro dessa distribuição das doses. Isso daqui que eu falei para vocês hoje, registra todos os vereadores e a população de Campo Mourão. Está no portal de transparência do Governo do Estado do Paraná. Conforme digo a todos, estou aqui, assim como o Miltinho falou muito bem, estou aqui no exercício de vereador. O senhor conclui. Quero representar cada um dos cidadãos, e é justamente isso que buscamos, trazer a verdade, e acredito que não devemos fazer politicagem com o Covid, mas nos preocuparmos com as vidas de cada um do cidadão e justamente com o comprometimento da vacinação, que é um dever do Estado.